Boa tarde, galera, começando mais um vídeo aí. Bom, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir, digamos assim, fazer uma abreviação de um material, tá? Que a gente está usando lá no trilho de estudos, e nós já gravamos um vídeo com Spring, resolvendo uma prova de júnior, e temos duas frentes então, mão na massa, hands-on, fazer o sistema, e do outro lado a gente vê passo a passo a sintaxe da variável desde o princípio, tá? Então vamos lá, ó. A gente está usando o material do FJ11 porque foi o material que eu usei para aprender Java, tá? Então vou abrir aqui o PDF. E aí o que acontece? Tem alguns passos aqui. Você vai começar a ler como aprender Java. Esse material aqui ele já está um pouquinho, já tem uma idade avançada, mas é muito bom. Então tem certas coisas aqui que na história, digamos, no momento que ele foi criado ainda era da Sun, o Java, né? Eu acho que ele cobre de Java 6. Então aqui está explicando como é a máquina virtual, e aí essa leitura aqui a gente não vai fazer. A gente vai direto para a parte do código, onde ele começa efetivamente a tratar de variáveis, ok? Tá bom, gente? Olha, se você quiser, é interessante também você se guiar por um roadmap, ó. Esse aqui é o roadmap que você pode baixar, o roadmap de Java. Onde que a gente está então nesse vídeo? Aqui, ó. Os tipos de dados e as variáveis, tá? Essa caixinha aqui, ó. Tudo bem? Bom, voltando lá para o material. Aqui ele mostra como compilar. A gente já fez isso lá no trilha de estudos, né? Depois a gente pode gravar um vídeo com o Oimundo que foi feito na linha de código, mas o ideal é que você tenha uma ideia para você ficar mais produtivo, digamos assim. Então, qual que é o pré-requisito aqui para você seguir? É você ter o JDK instalado na sua máquina e você ter o Eclipse. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a mão na massa. Ó. Variáveis primitivas e controle de fluxo. Isso aqui está no capítulo 3, na página 19. Ok? Lá do FJ11. Você pode baixar esse material, tem aí na internet para você baixar. Ok? Vamos lá então. Aqui ele já começa a dizer como que você vai declarar as variáveis, né? Aí ele usa idade, mostra como são os comentários. Aqui ele está tratando do int, né? E aí tem a classe teste idade. Então vamos lá direto lá para o Java. Bom, esse cara aqui é o CRUD Spring, que a gente gravou um vídeo, inclusive está aqui no canal, junto com a Dai, fazendo o CRUD usando o Spring. A gente vai criar um novo projeto Java. Então a gente vai lá em New, tá? A gente vai em Older e a gente vai criar sem Mave, projeto Java para ficar o mais simples possível, criar um Java Project. Que é, né? Criamos o Java Project e a gente vai nomear com variáveis. Como dizia um amigo meu, simples como um tomate. Então tá aqui, ó. Nosso Eclipse já criou o nosso projeto, né? A gente está usando Java 17. Ok? Ele já criou aqui para mim o projeto. Na minha perspectiva aqui, ó, interessante, está com Java EE. Tem várias perspectivas aqui, e como ele está um Java Enterprise Edition, ele não está aparecendo aqui os pacotes, né? Então eu vou mudar aqui para Java. Importante, às vezes a gente não vê a estrutura do projeto, e você tem que vir aqui e mudar a forma de visualização. Então ele criou o meu SRC aqui, e aqui eu vou criar uma classe. New classe, vou chamar ela de variáveis. Sem acento, né? Tá aí. Vou criar aqui um projeto main. No Eclipse é interessante, quando você dá main, você dá um Ctrl espaço, e aí ele autocompleta para você, né? O Eclipse. Não só no main, mas tudo que você vai fazer aqui, ele te dá a possibilidade de você ser mais rápido no desenvolvimento, tá? Então nós criamos aqui um main. Lembrando, né, se você nunca escreveu um Oimundo,
Esse é um Oimundo em Java. Você salva, F11 para executar. Ele está perguntando assim, ele está falando que existem erros no projeto, né? Ele está falando, ó, você quer proceder? Ó, errors existing required projects. Proceed with launch. Meu inglês é aquele inglês, né? Inglês ruim. Sempre rode e não me pergunte mais. Não vou fazer isso, eu quero que ele me avise. Vou pedir para proceder. E aqui o que ele está faltando, ó. Interessante, ó. Must declare a named package because this compilation units associate the named model variables. Ó, aqui no Java 17, ele cria esse módulo e ele está falando para mim, olha, cara, você tem que declarar um pacote. Vamos criar um pacote aqui. New package, vou chamar de variáveis aqui. Aí a gente arrasta aqui o variáveis aqui para dentro. F11 novamente. Oimundo, né? Nós já temos o nosso Oimundo funcionando. Bom, vamos voltar lá, por exemplo, ó. Ele deu um teste idade aqui, né? Eu poderia vir aqui e copiar, mas aí eu não estaria realmente testando, né? Copiar acho que não é uma boa ideia nessa fase do aprendizado. Então, vou jogar ele aqui para o lado, né? Para quem não está muito acostumado aí, se você digitar janela do Windows e a setinha para o lado, ele vai jogar a tela para o lado. E aí do outro lado eu jogo o meu Eclipse. Setinha para a direita, janelinha, né? Windows. E joguei. É interessante porque eu vou lendo o material aqui e já consigo digitar desse lado aqui, né? Tudo bem, então vamos lá. Vamos criar uma nova classe. O nome dele é classe idade. Aqui no Eclipse, ó, clicou com direito em cima do pacote, New Class. Aí ele vai pedir para você o nome da classe, testa e idade. Finish. Bom, aí o main, né? Main encontra o espaço, ele vai autocompletar para você. Apareceu a primeira variável. Então, uma variável do tipo inteiro, chamada idade, e ele inicializou essa variável com 20, né? Então, aqui no Java, como que a gente faz? O tipo da variável, aí o nome da variável, o sinal de atribuição e o valor da variável, que é um tipo inteiro. Tudo bem? Aqui, ó, sysal, S-I-S-A-L, ponto de espaço, ele também autocompleta, fica melhor para você não ter que digitar todo o comando Java, né? E ele está fazendo o quê? Está imprimindo a idade. Ok? Aí ele está falando ali, ó, interessante os comentários, né? Você já vai ver como Java, comentário de uma linha só, você pode usar // para você comentar o seu código. Imprime a idade. Está no lugar errado ali, né? Se você pegar Alt na linha e setinha, ele move. Você não precisa ficar copiando e colando, recortando. Então você consegue mover as suas linhas de código aqui dentro do Eclipse. Depois ele vai gera uma idade do ano seguinte. Uma idade do ano seguinte, ou no ano seguinte. Olha lá. Int, idade nova ano que vem. Então ele está declarando uma outra variável, tá? Idade nova ano que vem. E lógico, né? O ano que vem é a idade mais um, né? Idade mais um. E aqui ele vai imprimir. Colocou um outro comentário. Imprime idade. Idade ano que vem. E outra. 2021. Então essa aqui, ó, é o exemplo da nossa variável do tipo int. Então toda vez que você vai usar um inteiro, né, você vai usar esse primitivo do Java chamado int. Ok? Ele continua, aí depois ele vai para as variáveis double. Double. O que ele está dizendo aqui? Ó? Ele está falando para a gente que
quando a gente tem um ponto flutuante, que ele pode armazenar um número inteiro, né? Ele também armazena o número inteiro. Aí ele diz, esse cara também pode armazenar o número inteiro, vamos ver se é verdade? Vamos trocar isso aqui, ó. Na verdade, vamos fazer assim, declarar um double aqui. Double, eu vou chamar de idade double. Repare que já é um outro tipo, que é um tipo que você pode tanto usar a parte inteira como a parte decimal, né? Mas ele falou que eu também posso, ó, tipo armazena um valor verdadeiro ou falso, aqui já está embaixo, né? Está dizendo do double aqui, que ele também pode armazenar um ponto flutuante, mas ele também pode armazenar um número inteiro. E essa é a parte interessante, né? Vou colocar a minha idade aqui, ó, 46 já rodados, e realmente, ó, então o inteiro cabe dentro de um double. Por quê? Porque um double, ele é maior, né? Ele pode guardar números maiores que o inteiro. Interessante. E aí, a gente pode imprimir ali a idade double. F11. E tá aqui, né? Repare que quando ele vai imprimir, ele imprime esse ponto, né? Um ponto zero aqui, porque é um ponto flutuante. E aqui ele continua, né? Ele continua falando, por exemplo, um π, ali ele usa um π, que é aquela constante, né? 3.14. Aí ele usa para realmente colocar os pontos, o ponto flutuante. 3.14. E a gente está, como a gente está sempre testando, 3.14. Depois o Boolean. O Boolean, ele pode ter dois valores, né? Verdadeiro ou falso. True ou false. Aqui mais um, apareceu mais um cara aqui, um tipo, né? Verdade. True. E aí, vamos escapar 11. Interessante. Aqui, ó, ele continua falando que a palavra true ou false, né, são reservadas. E aí ele fala que isso pode ser usado como expressão booleana. Isso aqui parece bastante do desenvolvimento. Você tem algum valor que você está usando e você quer saber se alguma expressão, de alguma condição, de alguma regra, isso é verdade ou é falso. Então ali ele deu uma entidade. 30 vai ficar cheio aqui, porque ele vai falar assim, olha, essa variável já está declarada, porque a gente declarou lá em cima. Duplicate local variable idade. Interessante da ideia é que ela já fala antes de compilar, né? Se você tivesse lá na linha de comando mesmo, ele ia dar um erro de compilação. Vamos rodar isso aqui, para dar o erro mesmo proposital. Vou proceder. Aí ele falou, exception thread man, quer dizer, exceção no segmento principal, né? Na thread principal. Aí ele deu um erro. Isso aqui é uma classe também. Java.lang error, dentro da biblioteca Java. Ó, problema de compilação não resolvido. Variável, local, idade duplicada. Onde? Lá no variáveis barra variáveis, ponto testidade, ponto main. E ele te dá a linha ainda. Ó. É interessante a gente começar a pensar nesses problemas de compilação, né? O compilador geralmente ele fala para você o que está acontecendo e é muito interessante você já se adaptar a ler esses erros, né? Eu me lembro que no começo da minha carreira e eu tinha muito medo desses erros. Eu fiz um cursinho de Java e lá dava tudo certo, né? E quando dava erro, o professor vinha e consertava. Quando eu fui trabalhar, esse negócio era bem amedrontador para mim.
geralmente o sênior ou o pleno vinha e falava, cara, você já leu a pilha? Eu falava, cara, eu não sabia ler isso aqui, era bem complicado, demorou bastante tempo. Aí eu comecei a fazer assim, galera, vou usar isso aqui, tá? Vamos supor que você tem um erro desse, olha, hoje a gente tem o nosso amigo, né? O ChatGPT. E ele é muito interessante, não para você ficar só gerando código e ficar fazendo mão de obra para você, mas para ele te ajudar, para ele te ensinar. A gente aprende muito com ele, sabendo usar ele. Olha, eu vou jogar aqui, ó. Ele vai falar para mim em inglês primeiro, né? Aí eu vou pedir para ele responder em português. Supor que você tenha lá uma situação que você está com erro, ó. A mensagem erro duplicate local, ele já sabe que eu uso ele em português, ele já me respondeu em português. A mensagem de erro duplicate variable indica que você declarou a variável idade mais de uma vez no mesmo escopo, ó, o que não é permitido no Java. Vamos analisar o código. Aqui está um exemplo típico de onde o problema pode ocorrer. Então, eu posso copiar ele aqui, eu nem preciso ficar falando muita coisa para ele. Eu vou copiar, ele vai corrigir para mim, ó, o código. Lógico que esse erro é bem simples, né? Então, mas só para ilustrar, como que a gente pode usar o ChatGPT no dia a dia para ele ajudar a gente também nos erros. No seu código você está declarando a variabilidade 2 vezes, no início do método main e outra perto do final. Aí ele fala para você e ele corrige. Interessante, né? Só para usar o tempo aqui, para a gente usar esse problema aqui, para a gente poder ilustrar como que a gente pode usar o ChatGPT. Então a gente vai mudar aqui, ó, entidade, eu vou colocar a idade 2 aqui. E aí, ele pega um boolean, menor de idade, e ele fala assim, qual que é a idade que diz que a pessoa é menor de idade? Se essa idade aqui, se ela for menor do que 18 anos, ele é menor de idade. Aí a gente pode fazer assim. Menor de idade. Menor de idade. Esse mais aqui é como a gente concatena strings em Java, tá? Então ele vai colocar o menor de idade e vai concatenar aqui se ele é menor ou não. Vai ser true ou false, né? False, ele não é menor de idade. Vamos colocar aqui 18. É menor, né? 18, ele vai ter que dar false ainda, porque 18 não é menor. Agora se eu colocar o 17 aqui, ó, é menor de idade. Então, variável booleana. E ele avança. Tipos primitivos e valores, né? Ó, esse tipo de variáveis são tipos primitivos do Java. O valor que eles gravam real no conteúdo da variável. O valor é copiado. Recebe 5. Aqui o J recebe o valor de cima, os dois vão ser 5. E I vai receber o 5 mais 1, que vai virar 6. Então aqui ele está falando a parte de atribuição. Vamos lá, o de... Depois eu vou dar uma avançada aqui, porque senão vai ficar muito maçante. Então a gente já entendeu como faz, né? É que essa parte, como tem uma atribuição, então eu vou estar digitando aqui. Mas para não ficar muito maçante, a gente vai avançar, tá? Então ele pegou o I, I5, o J recebeu o I, e esse I recebeu o I mais 1, ou seja, ele mesmo mais 1, que seria 6, né? Aí ele diz, ó, aqui o I fica com o valor 6, tá? E J, o J tá aqui, né? O J ele já foi atribuído, já foi uma cópia. Então, na verdade, o J é 5 e o I é 6, vamos ver aqui, ó, porque ele recebeu uma cópia do valor. E é isso que ele está falando aqui, né? Ó, vimos aqui que os tipos de primitivo que mais aparecem são byte, short, long e float. Outros tipos, né? Legal.
Então, só para você ver, ele só fez isso para ilustrar, né? Que você vai ter o J vai estar com o valor 5, né? O J vai estar com o valor 5, mais o I vai estar com o valor 6. A gente vai separar aqui, ó, com mais. Vou fazer um negócio mais bonitinho aqui, né? O J com o valor J. O J com o valor J. Então, aqui é string, até aqui é string, depois é o próprio valor do J, né? Então, aqui é J igual J. E o I vai ser igual o I. Aqui não tem espaço para ficar padrão. E a gente roda. Ó, e ficou socado um em cima do outro, né? J igual a 5 e I igual a 6. Bom, aqui tem os exercícios, né? Aqui tá falando dos exercícios. Olha, na empresa em que trabalhamos, há tabelas com o gasto de cada mês. Para fechar o balanço do primeiro trimestre, precisamos somar o gasto total. Sabendo que em janeiro foram gastos R$ 15.000, em fevereiro 23.000 e em março 17.000. Faça um programa que calcule e imprime a despesa total no trimestre e a média mensal de gastos. Se você estiver fazendo em casa e precisar de ajuda, consulte o capítulo Resolução de Exercícios. Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem. E aí a gente comenta lá no chat, ou vocês mandam dúvida, tá? Ó, discussão em aula. Conversões de código e código legível. Discuta com o instrutor e seus colegas conversões de código. Para que existe? Aí ele fala para discutir também as vantagens de escrever código fácil de ler. E comentários em excesso. Evitar comentários em excesso, né? Aqui a gente só ilustrou. Aqui está falando do curso. E aqui a gente já entra em casting. Então vamos lá. Como a nossa ideia aqui é abordar os tipos, ele começou a entrar em casting aqui, mas eu vou declarar os outros tipos aqui para a gente fechar aqui esse vídeo para não ficar muito extenso, tá bom? Então a gente usou o int aqui, a gente usou o double, né? E usamos um exemplo aqui. Vamos declarar os outros tipos, né? Então, por exemplo, um byte. Então a gente tem o byte. Esse byte, ó, um byte tem 8 bits, né? Então ele pode receber até 256 valores, certo? Byte. Tá aqui o byte. Vamos seguir o mesmo sistema, né? Vamos imprimir ele aqui para ver que tudo funciona. 8. Ah, quanto que eu uso um byte? Quando você tem um valor até 256, né? Aí você vai usar o byte, mas eu, sinceramente, no meu dia a dia, dificilmente eu uso byte. Usa mais inteiro, float, double, né? Raramente você vê, pelo menos eu não uso muito. Aí o short, a gente vai usar só para declarar o short, aqui, short. Aqui está o tamanho aqui embaixo, na página 26. Short, 2 bytes. Short. Exemplo, não estou pensando muito nas variáveis, que é o nome das variáveis bonitinho, né? Só para a gente ver mesmo como declara. E aí você faz aí na sua casa também, declara as variáveis, escapa as variáveis, para aprender aí declarar as mesmas, tá? Então o short exemplo, ele já comporta 2 bytes, né? 2 bytes são 16 bits. Vamos colocar 9 aqui, só para declarar. Aí o char a gente também não usou. O char é de caractere. A gente coloca entre aspas simples um char, tá? Então vamos lá, vamos
Vamos escapar ele, o short exemplo aqui. E aqui o char exemplo, né? Char exemplo. Boolean, byte, short, char, int. Aí temos o float também, né? Float é um ponto flutuante, mas ele não é de dupla precisão, né? 32 bits, 4 bytes ou 32 bits. Float, exemplo. A gente vai colocar aqui, ó, ele é um valorzinho bem maior, né? Mas a gente só está declarando ele para você ver que os tipos existem, né? Você vai ver que aí ele coloca um ponto ali, que é um ponto flutuante, né? Aí a gente tem o long, que são 8 bytes, e o double, que são 8 bytes também. Exemplo long. Aqui, 25. E por último, o double exemplo. Bom, galera, acho que é isso. Não tem muito o que falar dos tipos da declaração. Aqui a gente tem a parte de casting que a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá? Aí no próximo vídeo a gente vai ver casting, falar um pouquinho mais desses tamanhos, a gente conseguir fazer uns exemplos aqui para a gente estourar esses tamanhos, explorar um pouquinho mais essa parte aqui e aí para começar a entrar no if else. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? É nada mais nada menos que uma abordagem, uma leitura aqui desse material. Né? Então a gente chegou aqui até a página 26. Tem muito trabalho aí para fazer, mas vamos lá. Vamos dar uma olhada, brincar, criar a classe, declarar as variáveis, printar as variáveis, ficar confortável aqui com os tipos, né? E é interessante também a gente memorizar isso aqui, né? Em primeiro momento, mas nada impede que você volte. É interessante você entender que cada tipo ele vai abrigar uma forma de dados, né? Aqui o boolean, byte, short, char, int, float, long e double. Ok, gente? É isso aí. Até a próxima. Qualquer coisa, vamos mandar lá mensagens no trilho de estudos e vamos seguir com os nossos estudos aí de Java básico. Até mais.